Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10. Evolução Hacker. Parte 8. Capítulo 69. Usando uma coroa dourada e assemelhando-se a um antigo faraó egípcio, seu corpo estava completamente envolto em bandagens brancas, revelando apenas um par de olhos verdes brilhantes. Uma aura antiga e misteriosa emanava dele a cada instante. Uma luz fria brilhou nos olhos de Snarió antes que eles explodissem em um estranho brilho azul. Ele atravessou a rua encharcada pela chuva, chapinhando nas poças enquanto avançava em direção à batalha caótica à sua frente. Chama foi o primeiro a reagir, cavalgando uma nuvem de fogo enquanto disparava para cima, acima de Fantasmático. Fantasma maluco e Kevin, que combinação estranha, mas devo dizer que vocês dois combinam muito bem. Dito isso, Chama ergueu as duas palmas das mãos, reunindo uma bola de fogo flamejante que ele lançou em direção a Fantasmático, que estava embaixo. Voxas! A esfera em chamas rugiu pelo ar como um castigo divino, trazendo uma onda de calor abrasadora enquanto se precipitava em direção ao seu alvo. Gotas de chuva evaporaram em vapor antes mesmo de tocar em sua superfície. Ei, inútil garoto! A forma de Fantasmático se dissolveu em um fantasma, afundando no solo alagado pela chuva e desaparecendo completamente. A bola de fogo errou o alvo e se chocou contra o solo com um estrondo ensurdecedor, explodindo em uma cratera enorme enquanto poeira e detritos eram lançados para o ar. No instante seguinte, Fantasmático irrompeu de debaixo da terra, formando um borrão roxo envolto em energia gélida enquanto disparava em direção à Chama, acima dele. Sua velocidade era tão grande que Chama não conseguiu se esquivar. Não ouse machucar meu primo. Gwen gritou bruscamente, invocando um feroz dragão de água. Alma do dragão da água. Rugido. O dragão, conjurado por meio de magia da água, transbordava poder. Banhado pela chuva torrencial, seu corpo brilhava com a umidade densa, sua força atingindo o ápice. Com um rugido estrondoso, ele girou o corpo com força e se chocou contra Fantasmático no ar. Silvo! Fantasmático gritou de dor, torcendo sua cabeça monstruosa antes de avançar com suas garras afiadas como navalhas, com o objetivo de despedaçar a Gwen em pânico. Nesse instante, o vovô Max correu para a frente dela. Ninguém faz mal à minha neta. Ele ergueu sua pistola prateada e disparou uma rajada de raios laser vermelhos em direção ao Fantasmático que se aproximava. Mas o corpo de Fantasmático se desfez em um fantasma mais uma vez. A luz carmesim passou inofensivamente por ele. Com um sorriso sinistro, ele atacou novamente envolto em uma energia fantasmagórica e gélida. Gwen tentou entoar outro feitiço, mas o pânico fez com que suas palavras tropeçassem e se quebrassem, impedindo-a de liberar qualquer magia. O vovô Max cerrou os dentes e continuou atirando, mas nada conseguiu atingir a forma espectral do Fantasmático. Naquele momento crítico, duas bandagens brancas chicotearam o ar, envolvendo Gwen e o vovô Max com força. Com um puxão brusco, eles foram arrancados do alcance do Fantasmático. Maldito seja você! Como você pôde se transformar em algo assim? Fantasmático rosnou, fervendo de raiva, desejando nada mais do que despedaçar Snarió. Você se esqueceu de mim? Uma voz profunda e ressonante ecoou vinda de cima. Fantasmático ergueu o olhar, seus olhos violetas se estreitando enquanto Chama liberava uma torrente de chamas, rasgando a chuva e avançando diretamente em sua direção. Seu pirralho insolente. Fantasmático flexionou suas garras e disparou para cima, colidindo violentamente com Chama no ar. Enquanto isso, Snarió permanecia na cortina de chuva, seus olhos brilhantes fixos em Gwen e seu avô, protegendo ambos. Lucian, nós realmente te devemos uma, disse o vovô Max sinceramente, limpando seu revólver. Se você não tivesse aparecido na hora certa, estaríamos em sérios apuros. Ele sabia que o poder do Fantasmático era algo que nenhum humano comum poderia suportar. Porque obrigada, murmurou Gwen com as bochechas coradas. Snarió acenou com a mão em sinal de desdém, como quem diz que não era nada. Mas naqueles olhos verdes e frios ardia uma intenção assassina. Mesmo que isso significasse derrotar Kevin, ele destruiria o Fantasmático hoje. Caso contrário, eles jamais conheceriam a paz. Um espírito da morte à espreita na escuridão era perigoso demais para ser deixado em paz. Ao ver Chama sendo derrotado à distância, Snarió cerrou os punhos. Vou ajudar o Ben. Ele não vai aguentar muito mais tempo sozinho. Eu também vou, disse Gwen, prestes a segui-lo. Não. Snarió balançou a cabeça firmemente. Gwen, proteja o vovô. Fantasmático já é o suficiente para Ben e eu lidarmos. Mas, o vovô Max sorriu. Tudo bem, Gwen, ouça sua prima. Embora a magia aquática de Gwen pudesse ferir Fantasmático, ela ainda era humana, uma garota frágil que poderia ser facilmente machucada pelas ondas de choque da batalha. Tudo bem. Então tome cuidado, primo. Vamos esperar você voltar. Um leve sorriso surgiu no rosto delicado de Gwen. Snarió assentiu com a cabeça, virou-se e lançou-se para frente. Suas pernas dispararam como um canhão, impulsionando diretamente em direção a Fantasmático. Naquele instante, Fantasmático estava agarrando a garganta de Chama. De repente, Snarió o atingiu em cheio, arremessando o fantasma contra uma parede de pedra com um grito estridente. Você tem muita audácia. Fantasmático se impulsionou com suas garras, flutuando de volta ao ar. Seu único olho violeta ardia de ódio. Snarió soltou um resmungo frio, sem sequer se dar ao trabalho de reconhecê-lo. Ele se virou para Chama, que tossia. Bem, você ainda consegue lutar? Sem problema, respondeu Chama prontamente, e depois tossiu mais algumas vezes. Você pediu por isso.
Fantasmático sibilou com um sorriso sinistro. Num instante, seu corpo começou a se expandir. Os músculos se projetaram enquanto sua pele adquiria um brilho vermelho sangue. Uma figura imponente e musculosa permanecia de pé, orgulhosa sob a chuva. Kevin de 4 braços, seus olhos violeta brilhando com a malevolência de Fantasmático. Este corpo é realmente útil. Agora posso fazer qualquer coisa. A voz de Kevin de 4 braços saiu rouca e áspera. Seu olhar endureceu enquanto ele esmagava o chão sob seus pés e avançava em direção à chama num borrão. O quê? Chama exclamou, surpreso com a velocidade dele. Sem hesitar, Kevin de 4 braços cerrou seus punhos enormes, envoltos em um frio fantasmagórico, e os arremessou em direção à chama. Voxas! Diversas bandagens brancas cortaram a chuva, envolvendo instantaneamente Kevin de 4 braços. Antes que ele pudesse reagir, Snariol jogou com força no chão, fazendo-o rolar pelo asfalto molhado. Snariol intensificou seu ataque, lançando mais bandagens que deslizavam como serpentes, enrolando-se rapidamente em torno de seu inimigo. Em segundos, Kevin de 4 braços estava firmemente amarrado, envolto em um enorme casulo branco. Bem, prepare seu ataque de fogo, disse Snariol calmamente, sabendo que as bandagens sozinhas não o sustentariam por muito tempo. Entendi. Chama assentiu, concentrando energia ígnea nas palmas das mãos. Em meio à chuva torrencial, Snariol sentia suas amarras se rompendo. Kevin de 4 braços, fortalecido pela possessão de Fantasmático, emanava uma força monstruosa. Rasgar. E como previsto, após alguns segundos, Kevin de 4 braços se libertou, rasgando as bandagens enquanto fragmentos se espalhavam na chuva. Agora, os olhos de Snariol se estreitaram bruscamente. Chama soltou uma risada quando 2 dragões flamejantes irromperam de suas mãos. Eles fugiram para a frente, rasgando a tempestade e engolfando Kevin de 4 braços em uma onda de fogo. Capítulo 70. Boom! Kevin de 4 braços, que acabará de se libertar, estreitou seus olhos fantasmagóricos quando seu corpo inteiro foi subitamente engolfado por um mar de chamas. Ondas de calor irromperam, varrendo violentamente em todas as direções. Chama cerrou o punho e gritou de empolgação. Incrível! Um home run perfeito! Vou ganhar o campeonato de beisebol da escola este ano. Não muito longe dali, Snariol estava no topo de um cipreste, a luz tremeluzindo em seus olhos verdes enquanto observava o inferno abaixo. Tendo sofrido um golpe tão devastador, será que Fantasmático conseguiria resistir? O vovô Max se abrigava sob o beiral de uma loja próxima, observando o chama à distância com satisfação. Os poderes de fogo do bem estão ficando cada vez mais fortes. Só espero que ele aprenda a usar o poder do relógio com sabedoria, e não se desvie do caminho certo. Gwen, no entanto, não estava olhando para a chama. Seu olhar estava fixo em Snariol, que permanecia em silêncio entre os galhos. A chuva estava diminuindo gradualmente. Sob a suave luz do luar, Snariol permanecia alta e firme sobre o galho, sua silhueta delineada contra o brilho pálido. A visão deixou Gwen absorta em pensamentos com uma expressão melancólica. Ela não pôde evitar uma pontada de arrependimento. Por que Lucian tinha que ser seu primo? Sua aparência, seu jeito, tudo nele era exatamente o tipo dela. O avô Max pareceu pressentir os pensamentos dela. Ele acariciou suavemente o cabelo de Gwen e soltou um suspiro silencioso, sem dizer mais nada. As chamas rugiam em direção ao céu, o calor irradiando em ondas. De dentro do inferno em chamas, emergiu uma figura verde e gigantesca. Espinhos de cristal afiados rasgavam o fogo enquanto ela caminhava sobre o solo carbonizado, avançando lenta e deliberadamente. 4 olhos violeta fitavam ferozmente, repletos de ódio e veneno, como se desejassem nada mais do que despedaçar Chama e Snariol. Transformou-se em diamante. Mas por que ele tem 4 olhos? O olhar de Snariol se estreitou. Será que o corpo de Kevin está sofrendo mutações? No entanto, Chama fez um gesto de desprezo. Apontando para Diamante à sua frente, gritou: Fantasmático, saia de perto do Kevin agora mesmo, ou quando eu perder a paciência, vocês dois estarão acabados. Então venha e experimente. Um lampejo de luz roxa brilhou nos olhos de Diamante enquanto seu braço se transformava em uma ponta cristalina afiada. Do seu poleiro, Snariol estendeu a mão enfaixada em direção a Diamante lá embaixo, pronto para atacar a qualquer momento. De repente, o chão tremeu levemente. Um estrondo baixo ecoou à distância, aumentando de volume, como se algo enorme estivesse se aproximando. Snariol fez uma pausa e então virou a cabeça na direção da fonte do som. Zumbido, zumbido, zumbido. No horizonte, dezenas de tanques pesados verdes avançavam, esmagando o solo frágil sob suas esteiras. O estrondo de seus motores ecoava pela noite como bestas ancestrais despertadas, investindo para a batalha. São os militares. Mandaram a tropa. O vovô Max os reconheceu imediatamente. Chama caiu na gargalhada. Você está acabado, Fantasmático. Vamos ver como você escapa da nossa armadilha agora. Com o apoio do tanque, além dele próprio e do Snariol, não havia como Fantasmático escapar desta vez. Ei! E o que te faz pensar que eles não vão te atacar também? Os olhos roxos e sinistros de Diamante brilhavam com malícia, completamente inabaláveis. Isso. Chama hesitou, percebendo que o fantasma poderia realmente ter razão. Em pouco tempo, os tanques pesados posicionaram-se nas proximidades. Dezenas de canhões de grosso calibre miraram instantaneamente em Chamas e Diamante, sem perceber a presença de armadilha escondida entre os galhos.
O vovô Max correu em direção aos tanques, acenando com os braços e gritando para que os parassem, mas os soldados o ignoraram. Determinados a eliminar os monstros, abriram fogo sem hesitar. Bum, bum, bum. Inúmeras granadas foram lançadas da formação de tanques, deixando longos rastros de chamas enquanto cortavam o ar em direção a Diamante e Chama. Nossa, hoje não é meu dia. Com um salto, Chama alçou voo, cavalgando sua nuvem de fogo enquanto se afastava em alta velocidade, escapando do alcance dos projéteis que se aproximavam. Interessante. Vamos ver do que você é realmente capaz, zombou Diamante friamente. Ele ergueu a palma da mão e invocou uma parede de cristal à sua frente. Os poderosos projéteis se chocaram contra ela, explodindo com o impacto, mas só conseguiram deixar rachaduras superficiais, incapazes de romper sua sólida defesa. Baque! Diamante socou o chão com o punho, e no instante seguinte, enormes espinhos de cristal irromperam sob a formação de tanques. Os espinhos afiados rasgaram a blindagem de aço, empalando todos os tanques em seu caminho. Um rugido ensurdecedor ecoou no ar quando dezenas de tanques pesados explodiram simultaneamente, seus destroços caindo em uma chuva de metal retorcido sobre o solo devastado. Com um único movimento, Fantasmático aniquilou toda a força blindada. Seus 4 olhos violeta brilhavam com desprezo e desdém. Para ele, os terráqueos não passavam de criaturas inferiores, fracas, facilmente possuídas e indignas de comparação com os nobres ectonoritas. Em seu mundo, o mal era sinônimo de nobreza. Ao observar a destruição da unidade de tanques, os olhos de Snarió permaneceram calmos e imóveis, sem demonstrar qualquer emoção. Ele sabia que só havia escapado de ser alvo porque os tanques não o tinham notado. Ao contrário de Chama, ele não podia voar. Embora sua natureza de morto-vivo o tornasse efetivamente imortal, mesmo que explodido em pedaços, ele eventualmente se regeneraria. O processo estava longe de ser agradável. Snarió saltou, aterrissando diante de Diamante. Fantasma, disse ele calmamente, você já deve ter percebido. Este corpo está mudando. Se você não quer morrer aqui, saia dele, agora. Diamante sorriu. Então vamos ver o que você pode fazer comigo. Snarió soltou um grunhido gélido e estendeu um enxame de bandagens que envolveram os carros próximos. Com as 2 mãos, ele balançou os veículos para dentro, esmagando-os em direção a Diamante. Bang! Os punhos cristalinos de Diamante atravessaram os 2 carros. Com um poderoso impulso, ele os arremessou de volta em direção a Snarió, esmagando sob os destroços. Primo! Exclamou Gwen ansiosamente, pronta para entrar correndo, mas o vovô Max a segurou firmemente. Fique calma, Gwen. Ele vai ficar bem, disse o avô com um sorriso tranquilizador. E de fato, no instante seguinte, inúmeras bandagens brancas se contorceram sob os destroços, se agrupando rapidamente e se reformando em uma forma humanoide. Em segundos, Snarió estava inteiro novamente. Com um grito agudo, ele lançou outra leva de bandagens, prendendo Diamante firmemente no lugar. Espinhos brotaram do corpo de Diamante, rasgando as amarras, mas seus movimentos eram muito lentos. A chuva interminável de bandagens de Snarió o manteve preso. Então, uma rajada de calor apareceu por cima das nossas cabeças. Ha. Fantasmático, por hoje é só. Ele formou uma enorme bola de fogo acima de sua cabeça, brilhando como um sol em miniatura, e a arremessou contra Diamante. Bum! Uma explosão estrondosa irrompeu. Chamas irromperam pelo corpo de Diamante enquanto profundas rachaduras se espalhavam por sua estrutura cristalina, quase o despedaçando. Caramba! Fantasmático rosnou roucamente, controlando o corpo de Kevin enquanto este se transformava rapidamente em 4 braços. No momento em que se preparava para atacar, uma dor súbita e ardente espalhou-se por seu braço. 4 braços olhou para baixo e viu marcas de chamas douradas espalhadas por sua pele carmesim, brilhando fracamente. Ao mesmo tempo, uma estranha sensação de coceira percorreu suas costas, como se algo estivesse tentando forçar a saída. Ao perceber a mudança, os olhos de Snarió brilharam friamente. Ele lançou outra onda de bandagens brancas, tentando conter 4 braços mais uma vez. Ele precisava expulsar o fantasmático do corpo de Kevin rapidamente, antes que fosse tarde demais. Assim que Snarió atacou, Chama lançou uma chuva de bolas de fogo do alto, envolvendo o descontrolado 4 braços em um calor escaldante. Droga! Você teve sorte desta vez, mas eu voltarei. Fantasmático cerrou os dentes de dor e se transformou em XLR8, com chamas ardendo violentamente em sua cabeça, uma fusão grotesca de XLR8 e Chama. Com um chute rápido, ele desapareceu num rastro de fogo azul, escapando do ataque combinado e disparando para longe. Num piscar de olhos, ele desapareceu sem deixar rasto. Volte aqui, covarde! Gritou Chama, saltando para sua nuvem para persegui-lo. Não o persiga, bem, disse Snarió calmamente. Vamos ver como estão o vovô e os outros primeiro. Lidaremos com o fantasmático depois. Mesmo que conseguissem capturar XLR8, o tempo de transformação deles estava quase no fim. Atacar ele agora só os levaria a uma armadilha. Quanto a Kevin, ele teria que sobreviver sozinho. Quando os dois alcançaram o vovô e a Gwen, Chama já havia voltado à forma humana. Snarió usou seu Omnitrix e também retornou ao seu estado original. O vovô Max rapidamente os examinou em busca de ferimentos. Não encontrando nenhum, ele finalmente respirou aliviado. Ao redor deles, o campo de batalha jazia em ruínas, terra queimada e pináculos de cristal irregulares marcavam a devastação.
O avô Max olhou na direção para onde XLR8 havia fugido, com os olhos cheios de uma resignação silenciosa. Respirando fundo, ele se virou e conduziu Lucian e os outros lentamente de volta para a lata velha. Capítulo 71. 2 dias depois, em um posto de gasolina. Uma velha caravana desgastada surgiu lentamente à vista, sua estrutura metálica brilhando fracamente sob a luz da manhã. Hora de dar um gás no meu velho amigo, disse o vovô Max com um sorriso. A lata velha estava com ele há anos, e o apego era profundo. Mesmo que alguém lhe oferecesse um trailer novinho em folha em troca, ele não aceitaria. Esse tipo de laço era insubstituível. Ainda conversando animadamente, o vovô Max saiu e falou com o frentista. Ele poderia ter ficado lá dentro e simplesmente dito quanto precisavam para abastecer, ou mandado completar o tanque. Mas insistiu em abrir a tampa do combustível ele mesmo, recusando-se a deixar que qualquer outra pessoa a tocasse. A boca do frentista se contraiu levemente ao ver a cena. Lucian olhou pela janela para a pálida luz do sol da manhã antes de fechar os olhos novamente para descansar. Os últimos 2 dias tinham sido exaustivos. Ele vasculhara a cidade sem parar, procurando por qualquer vestígio de Fantasmático e Kevin. Transformará-se em XLR8, depois em insectoide e até mesmo em aquático, cobrindo terra, céu e mar, virando a cidade inteira de cabeça para baixo. No entanto, não havia nenhum sinal deles. Era como se o Fantasmático tivesse evaporado, assumindo o controle do corpo de Kevin e desaparecendo sem deixar rastro. Para piorar a situação, alguns incidentes constrangedores aconteceram pelo caminho, como quando XLR8 passou em alta velocidade por algumas garotas e acidentalmente fez com que suas minissaias voassem. Ele virou a cabeça por apenas um segundo, e a cena que viu quase o fez ferver de raiva. Felizmente, Lucian tinha um forte autocontrole. Se ele tivesse perdido o foco naquela velocidade, o resultado teria sido doloroso. Então chegou a mosca fedorenta. Depois de voar por muito tempo, pousou na varanda de alguém para descansar, apenas para ser avistada por uma senhora mais velha. Ela veio em sua direção brandindo uma vassoura como uma guerreira, com um rosto feroz e implacável. A força de seus golpes quase o derrubou no ar. Como aquático, as coisas não correram muito melhor. Ele nadou ao longo da costa, assustando um grupo de garotas de biquíni, que fugiram para salvar suas vidas com medo de que ele as comesse. Mas então ele salvou uma garotinha de se afogar. A criança, apavorada, começou a chorar, mas assim que se acalmou, fungou, tirou um doce de leite em forma de coelho branco do bolso, colocou-o na garra de aquático e disse, entre lágrimas, "Peixãozão, obrigada por me salvar. Mas você parece muito assustador. Eu prometo que não vou mais brincar na água." Sniff, sniff. Aquático coçou a cabeça, encarando o doce de leite na palma da mão, sem saber ao certo se aquilo era algo bom ou não. Aqueles momentos vívidos se repetiram na mente de Lucian como um filme em câmera lenta, e o canto de sua boca se curvou levemente para cima. De repente, uma voz feminina suave falou ao lado dele. "Porque você anda com uma aparência cansada ultimamente, então cortei algumas frutas para você. Você deveria comer um pouco para recuperar suas energias." Gwen estava ali parada, segurando uma pequena caixa de frutas cuidadosamente esculpidas, cada pedaço disposto de forma primorosa, quase como uma obra de arte. Lucian abriu os olhos lentamente. "Obrigada, Gwen, mas não estou com fome. Pode comer à vontade." Ele fechou os olhos novamente, repassando mentalmente sua batalha com o Fantasmático. Como ele poderia capturar e derrotar aquela coisa? Nesse instante, um aroma doce e frutado chegou até seu nariz, fresco e tentador. Lucian abriu os olhos novamente. Gwen, com seus cabelos ruivos brilhando suavemente e olhos verdes cheios de travessura, sorria enquanto lhe oferecia uma fatia de manga. "Eu já comi um pouco. Você come se ficar parado por muito tempo, não vai ficar gostoso", disse ela com um sorriso travesso, os olhos se curvando como pequenas luas crescentes. Lucian encarou a manga à sua frente, momentaneamente atordoado. Nem em seu mundo antigo nem neste nenhuma garota jamais lhe dera frutas. Não era porque ele não fosse atraente, era apenas que sua natureza reservada o fazia parecer distante. E agora Gwen estava alimentando. Comer ou não comer? Claro que sim. Recusar algo que seu primo lhe oferece diretamente seria muito constrangedor. Então Lucian inclinou-se para a frente e comeu a fatia de manga. Um sabor agridoce preencheu todas as papilas gustativas e, aliado à sua aparência visualmente atraente, proporcionou uma sensação absolutamente deliciosa. Delicioso. Lucian esboçou um leve sorriso. Seu belo rosto, que parecia um pouco pálido por causa do frio, iluminou-se instantaneamente como o sol quente que nasce no inverno, tornando-o ainda mais cativante e charmoso. Gwen baixou a cabeça, o rosto corando num tom carmesim como uma maçã madura. "Ei, nerd! Como primo desse grande herói, você não deveria me dar umas frutas também?" Ao lado deles, Ben colocou as mãos atrás da cabeça, abriu bem a boca e disse, "Ah, eu quero uma banana, por favor." Então ele fechou os olhos, esperando que seu primo o alimentasse. Gwen cerrou os punhos delicados em frustração, mas de repente uma faísca de inspiração iluminou seus olhos. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, como se ela tivesse tido uma ideia brilhante. Sob o olhar perplexo de Lucian, ela caminhou diretamente para o banco do passageiro, onde estava o café da manhã proteico do vovô, uma grande tigela de gorgulhos de arroz frescos e se contorcendo. Gwen estendeu o dedo lutando contra a náusea enquanto pegava 2 vermes de arroz vivos que se contorciam. O movimento constante deles fazia seu couro cabeludo formigar,
e ela balançou a cabeça repetidamente. Mas fazer seu primo nerd sofrer não era nada. Logo, Ben ficaria ainda mais enojado do que ela. Nesse momento, Gwen voltou para o lado de Ben e atirou os vermes de arroz diretamente em sua boca escancarada. Instintivamente Ben começou a mastigar, mas de repente se endireitou bruscamente. Seu rosto empalideceu visivelmente, ficando acinzentado. Imediatamente ele se levantou, curvou-se e começou a vomitar incontrolavelmente. Hahaha, bobão. Veja se você se atreve a falar assim de novo. Gwen agarrou a barriga, rindo tanto que sua boca não fechava. Eu só dou frutas para o Lucian. Qualquer outro pode sonhar. Que nojo. Ben olhou fixamente para o verme de arroz mastigado no chão e, em seguida, lançou um olhar de ódio para Gwen. Você é muito má, Gwen Tennyson. Vou contar para o vovô. Gwen deu de ombros indiferente. Ah, é mesmo? Mas você acabou de desperdiçar os vermes de arroz favoritos do vovô. É melhor pensar 2 vezes. O rosto de Ben empalideceu. Ele abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram em seus lábios. De fato, considerando o gosto do vovô por larvas de arroz, ele não deixaria isso passar batido. Melhor deixar o primo nerd escapar dessa vez. Ben pensou consigo mesmo, finalmente reivindicando uma vitória mental. Lucian presenciou toda a cena. Nem ele conseguiu conter o riso. Essa dupla de primos era realmente divertida, ainda mais engraçada do que assistir à história original. Afinal, isto não era uma fantasia, era um mundo real, onde tudo era real e estava ao nosso alcance. Depois de pregar uma peça em Ben, Gwen se virou e voltou para o lado de Lucian. Ela sentou-se cuidadosamente em frente a ele e perguntou: a propósito, primo, você viu algum vestígio do fantasmático nesses últimos dias? Lucian suspirou baixinho e balançou a cabeça. E o Kevin? Também não há sinal dele? Insistiu Gwen. Não, ele está possuído pelo fantasmático. Provavelmente é uma situação ruim. Aquela coisa não é alguém com quem se deva mexer. Lucian fez uma pausa com uma expressão ligeiramente confusa. Por que mencionar isso agora? O rosto bonito de Gwen endureceu. Ela acenou com as mãos apressadamente, gaguejando. Eu só estava perguntando casualmente. Não é nada. Realmente. Talvez. Mais ou menos. Possivelmente, Gwen deu uma risadinha seca 2 vezes antes de finalmente suspirar de alívio. Tudo bem, eu só acho que o Kevin provavelmente não era uma pessoa má. Para o fantasmático simplesmente possuir o corpo dele daquele jeito. Ela não continuou, apenas balançou a cabeça e suspirou. Enquanto falava, a imagem de Kevin a deixando ir passou pela mente de Gwen mais uma vez, deixando-a dominada por uma mistura de emoções. Foi uma sensação estranha. Ela deveria odiá-lo, porque Kevin quase matou Ben e o avô. Ou talvez ele estivesse consumido pelo ódio e pela intenção assassina, porque não conseguia controlar o poder dentro de si, impelido a matar Ben. Gwen sentiu uma pontada de melancolia. Rapidamente balançou a cabeça, afastando todos os pensamentos que a distraíam, e correu para sua mesa para mexer no laptop. Kevin, Lucian murmurou baixinho, esperando não ter se transformado em um Kevin 11. Capítulo 72. Bom dia, posto de gasolina na cidade de Nova York. Depois de pagar pelo combustível, o vovô Max fechou o bico da bomba e começou a caminhar de volta em direção à Lata Velha. Nesse instante, um veículo blindado de transporte de valores passou ruidosamente pela rodovia. Bum! Uma onda de energia irrompeu pelo ar quando um poderoso canhão laser atingiu um dos pneus do veículo, estilhaçando-o instantaneamente. O caminhão capotou, raspando o asfalto com uma chuva de faíscas. Notas de dinheiro voaram para todos os lados, espalhando-se pela rua até que o veículo finalmente parou no asfalto frio. Por um instante, os espectadores ficaram paralisados em choque. Então, a visão do dinheiro caindo do céu os despertou. Seus olhos brilharam, e como lobos famintos avistando uma presa fresca, eles avançaram, atropelando-se uns aos outros em um frenesi para abocanhar o dinheiro. Saiam da minha frente, perdedores. A voz vinha de uma mulher na linha de frente do caos, com os olhos fascando de ameaça. Atrás dela, seguia um grupo de bandidos armados usando máscaras no estilo hip-hop, cada um portando armas de fogo pesadas e exalando intenções assassinas enquanto avançavam em direção aos destroços. Eles dispararam alguns tiros de advertência para o ar, dispersando os saqueadores antes de se apoderarem das notas caídas. Dentro do caminhão capotado, policiais com os rostos ensanguentados e machucados, lutavam para abrir a porta danificada. O acidente os deixou gravemente feridos, e sobreviver já era um milagre. Mas enquanto respirassem, não deixariam esses criminosos levarem o dinheiro. Suportando a dor, os policiais que ainda conseguiam se mover rastejaram para fora do veículo e abriram fogo, enfrentando os agressores em um tiroteio desesperado. No entanto, o poder de fogo da gangue era avassalador, especialmente o de sua líder Rojo. Ela empunhava um canhão laser gigantesco, cuja potência era muito superior à de qualquer rifle comum. A equipe de escolta, já ferida, rapidamente ficou para trás. Sob o intenso bombardeio, foram forçados a recuar, um após o outro desabando em poças de sangue. Mesmo com as forças se esvaindo, mãos trêmulas ainda buscavam suas armas, relutantes em desistir. Rojo, com seus curtos cabelos castanho-avermelhados brilhando sob a maquiagem carregada, gritava ordens enquanto liderava o ataque. Seus subordinados, cada um armado com um AK-47 banhado a ouro, desferiram um ataque final, determinados a eliminar os oficiais restantes e reivindicar o prêmio para si. Mas assim que avançaram, uma figura branca caiu do céu, aterrissando bem diante deles.
O recém-chegado estava completamente envolto em bandagens brancas, com uma coroa dourada na cabeça e uma luz verde sinistra emanando de seus olhos. Sua aura era ancestral e aterradora. Os bandidos trocaram olhares antes de caírem na gargalhada. Através dos buracos em suas máscaras, seus olhos brilhavam com escárnio e desprezo. Pensei que fosse algo assustador, mas era só um cosplayer. Quem você está tentando assustar? Certo? Não tenho medo disso. Já matei galinhas. Acha que vou ter medo de você? Ah, o Halloween ainda está longe, amigo. Snarió soltou um resmungo baixo e desdenhoso. Num instante, inúmeras bandagens brancas saíram disparadas de seu corpo, obscurecendo o céu. Movendo-se mais rápido do que os olhos podiam acompanhar, elas se espalharam, envolvendo 5 dos bandidos e erguendo-os no ar, deixando apenas suas cabeças e pescoços à mostra. Olhem só para vocês patéticos. Diversas bandagens se estenderam para frente, arrancando suas máscaras. Snarió parou, estreitando seus olhos brilhantes. Todas mulheres? Snarió rosnou surpreso. As vozes dessas mulheres bandidas eram tão ásperas que as confundiram com as de homens. Não era de admirar que algumas das bandagens tivessem uma textura estranhamente macia e esponjosa, como algodão doce. Difícil de descrever. Os policiais feridos atrás do veículo blindado olhavam em choque, boquiabertos. Então, a ficha caiu e uma salva de palmas irrompeu. Herói. Um herói veio nos salvar. O faraó desceu. O próprio faraó. Mamãe, maninho, use suas bandagens, dê uma lição neles. Sim, estamos salvos. Os oficiais sobreviventes não puderam conter a comemoração. O que antes parecia morte certa havia se invertido completamente, a balança da vitória finalmente pendeu a seu favor. O choque de sobreviver a uma situação tão desesperadora fez com que eles esquecessem a aparência assustadora do Snarió. Em vez disso, acharam-no estranhamente inspirador, até mesmo cativante. Nesse instante, Ben e os outros vieram correndo. 4 braços está prestes a entrar em ação. Vejam só como vou esmagar esses esquisitos no chão. Com isso, Ben se abaixou atrás de um caminhão, abriu o Omnitrix, trocou de herói e bateu com a mão no chão. Baque! Um clarão de luz verde sinistra surgiu, e XLR-8 apareceu em seu lugar. Ah, qual é? Eu estava mirando no grandão, não em um dinossaurinho magricela. XLR-8 esfregou a cabeça em frustração. Num turbilhão azul, ele avançou rapidamente e parou ao lado de Snarió. Ele ergueu a viseira, lançando um olhar para os bandidos enfaixados. Bom trabalho, primo. Ainda tem algum inimigo? Snarió acenou com a cabeça, apontando para a mulher do outro lado da rua, Rojo. Ela estava sozinha com seu canhão laser na mão, cercada pelos corpos inconscientes de seus subordinados, mas sua expressão não demonstrava nenhum traço de medo. Rojo ergueu o pesado canhão sobre o ombro, apontando diretamente para Snarió e XLR-8. Jornaleiro, disse ela friamente, aconselho você a não se meter onde não é chamado, ou eu te transformo em cinzas. Você está muito convencido. Precisa aprender uma lição. O tom de XLR-8 endureceu enquanto ele se preparava para atacar, mas Snarió estendeu a mão e o deteve, gesticulando em direção aos policiais feridos atrás deles. Bem, leve-os para o hospital. Alguns deles estão à beira da morte. Mas, XLR-8 hesitou. Ele claramente queria dar uma lição ao chefe da gangue. Sua velocidade é a única chance deles, disse Snarió com firmeza. Salvar vidas, é isso que significa ser um herói. Entendi. XLR-8 assentiu. Ele abaixou sua viseira preta e, num clarão de luz azul, correu em direção aos policiais feridos. Entretanto, Rojo já estava impaciente. Ela ajustou sua postura, apontando seu enorme canhão laser para Snarió mais uma vez. Libertem meu povo, ela disparou, mordendo o lábio e lançando um olhar fulminante, ou vocês se arrependerão. Muito bem, então. Snarió assentiu calmamente. Sob o olhar atônito de Rojo, ele golpeou as bandidas inconscientes com precisão, amarrando-as firmemente antes de arremessar o pacote em direção ao vovô Max, à distância. Bom samaritano, chame a polícia, disse Snarió com a voz rouca, fingindo não reconhecer o vovô Max para evitar expor sua identidade. Você está acabado, rosnou Rojo. Ela disparou. Um denso feixe de energia carmesim explodiu do canhão, irradiando calor intenso enquanto se dirigia para Snarió. Ele não se mexeu. Bum! A explosão atravessou seu peito, deixando um enorme buraco que cruzou seu corpo por completo, uma visão horripilante. O laser, enfraquecido após perfurá-lo, continuou em frente e atingiu a ponte elevada atrás, lançando pedaços de pedra e detritos no ar. Enquanto os escombros ameaçavam os veículos abaixo, Gwen invocou uma alma de dragão da água. Jatos de água jorraram para cima, atingindo as rochas no ar e despedaçando-as em inúmeros fragmentos. Antes que os destroços pudessem cair, ela conjurou uma onda de bolhas brilhantes, formando uma barreira que protegeu os carros embaixo. Os veículos que deveriam ter sido destruídos permaneceram intactos, protegidos pela magia de Gwen de uma destruição certa. Mas o feitiço intenso drenou suas forças rapidamente. O rosto de Gwen empalideceu e ela quase desmaiou. Felizmente, o vovô a segurou bem a tempo e a ajudou a voltar para a lata velha. Naquele instante, o buraco enorme no peito de Snarió começou a se fechar, cicatrizando a uma velocidade visível a olho nu. Mesmo que fosse despedaçado, ele poderia se regenerar completamente, quanto mais resistir a uma arma de tão baixa qualidade. Isto é impossível. Rojo, que momentos antes exibia um sorriso debochado, congelou em descrença.
Seus olhos se arregalaram em choque, quase saltando das órbitas. Isto é, uma múmia de verdade. Assim que as palavras saíram de sua boca, Snarió liberou uma torrente de bandagens brancas que avançaram como uma tempestade, cobrindo o céu enquanto se precipitavam em direção a Rojo. Capítulo 73. Rojo ficou estupefata. Ela ergueu seu canhão laser, pronta para explodir aquele irritante Snarió em pedaços. Mas Snarió agiu mais rápido. Bandagens brancas surgiram, envolvendo o canhão num instante. Com um movimento brusco e violento, ele esmagou a arma de aço, reduzindo o aço cata inútil que se espalhou pelo chão frio. O coração de Rojo despencou em desespero. Você, por que está fazendo isso? Ela gritou com a voz trêmula. Ela tinha certeza de que não havia provocado aquele monstro. Será que Snarió também queria o dinheiro? Snarió não disse nada. Seus olhos verdes e sinistros piscaram fracamente antes que inúmeras bandagens irrompam de seu corpo novamente, cortando o ar enquanto avançavam em direção a ela. Os olhos de Rojo se arregalaram. Rangendo os dentes, ela arrancou o AK-47 dourado do chão e, consumida pelo medo e pela raiva, apertou o gatilho com toda a sua força. Seus olhos ardiam de fúria e intenção assassina. Ratatatatá. Uma tempestade de balas rasgou o ar, densa e implacável, cada uma carregando uma força aterradora enquanto se dirigiam para Snarió. Mesmo diante da saraivada de balas, Snarió não hesitou. Seus pés permaneceram firmes no chão, imóveis enquanto as balas perfuravam seu corpo. Faíscas voavam, mas ele permaneceu inabalável, imperturbável e destemido. Em pouco tempo seu corpo estava coberto de buracos de bala carbonizados, parecendo uma colmeia de cicatrizes e queimaduras em forma humana. Teimoso até o fim, os olhos brilhantes de Snarió se intensificaram. Mais bandagens irromperam de seu corpo, serpenteando pela chuva de balas e alcançando o Rojo num piscar de olhos. Sob seu olhar horrorizado, as bandagens deslizaram ao seu redor como serpentes vivas, enrolando-se firmemente em seu corpo. Seu peito, coxas e pescoço estavam todos amarrados. Seus pulsos foram presos enquanto a força lhe esvaía dos braços, o AK-47 dourado escorregando de suas mãos e caindo no chão com um estrondo. Rojo estava completamente indefesa. Seu corpo doía enquanto as bandagens apertavam cada vez mais, dando-lhe vontade de gritar e chorar ao mesmo tempo. Ela gritou, chutando descontroladamente, mas foi inútil. Está doendo? Perguntou Snarió friamente, puxando o ar para mais perto com as bandagens. Você matou muita gente hoje, tudo por dinheiro. Quando o carro blindado capotou, um dos agentes de escolta já havia morrido. Depois, no tiroteio contra a gangue de Rojo, vários policiais também foram mortos. Quando Snarió chegou, os sobreviventes estavam à beira da morte. Mesmo que XLR-8 os tivesse levado às pressas para o hospital, não havia certeza se eles sobreviveriam. Amarrada firmemente, a respiração de Rojo tornou-se irregular. Seu pescoço latejava dolorosamente enquanto ela fechava os olhos, lutando para falar. Eu estava errada. Nunca mais farei isso, gaguejou ela com os lábios trêmulos. Por favor, me poupe. Farei qualquer coisa que você quiser. Não é necessário, respondeu Snarió secamente. Uma única bandagem se estendeu, atingindo-a na cabeça. Rojo ficou mole, desabando como uma boneca de pano ao perder a consciência. Snarió agarrou-a pelo braço e a atirou para o lado junto com os outros, com a intenção de os entregar à polícia. Bum! De repente, duas bolas de fogo flamejantes irromperam no céu, descendo em disparada com imenso calor. Elas se chocaram contra o solo à frente com uma explosão estrondosa que fez a cidade inteira tremer. O que foi isso? XLR-8 reapareceu ao lado de Snarió, seus olhos se estreitando enquanto olhava para cima. Ele já havia levado os feridos para o hospital e voltado correndo o mais rápido possível. Snarió afastou Rojo, que estava inconsciente, e voltou seu olhar brilhante para o céu, sua expressão endurecendo enquanto se preparava para a batalha. Clac, clac, clac. Em meio à densa fumaça à frente, emergiram duas silhuetas gigantescas, com a altura de um prédio de 6 ou 7 andares. Seus olhos ardiam em um vermelho profundo enquanto avançavam com membros semelhantes aos de aranhas, caminhando diretamente em direção a Snarió. Omnitrix detectado. Omnitrix detectado. Suas vozes mecânicas zumbiam em uníssono enquanto seus sensores se fixavam no emblema que brilhava no peito de Snarió. O som era frio, sem emoção. Os olhos de XLR-8 se estreitaram. São aqueles esquisitos da floresta da última vez. Ele ainda se lembrava claramente daquele dia. Seu primo havia se transformado em diamante, lutando com uma força incrível e derrotando um robô gigantesco para salvar os campistas. Exatamente. Esses robôs são idênticos aos anteriores. Devem ser da mesma facção, disse Snarió calmamente. Ele supôs que Vilgax provavelmente havia detectado o sinal de transformação do Omnitrix e enviado essas máquinas para capturá-lo. Que país fabricou essas coisas? Elas não parecem ter vindo da Terra, murmurou XLR-8 com a voz rouca. Snarió balançou a cabeça. Não importa. Vamos acabar com eles primeiro. Enquanto isso, os dois robôs colossais avançavam pela rodovia, obrigando os veículos a frear bruscamente. Buzinas soavam, carros colidiam e o caos se instaurava. Mas os motoristas não pararam para discutir. Um olhar para as máquinas imponentes os fez fugir em pânico, aterrorizados com a possibilidade de serem atingidos no fogo cruzado. Iniciar a operação. Recuperar o Omnitrix. Dos ombros dos dois robôs gigantes, drones de Vilgax menores se desprenderam.
Suas cabeças brilharam em vermelho enquanto pairavam no ar, emitindo guinchos mecânicos agudos antes de dispararem em direção aos seus alvos. 4 drones de Vilgax no total. Só um bando de peixes pequenos, disse Snarió friamente. Ele estava prestes a se mover quando um relâmpago azul passou por ele, provocando uma violenta rajada de vento. Voxax! Num piscar de olhos, XLR-8 surgiu sob os drones de Vilgax, girando rapidamente. Um enorme redemoinho irrompeu, formando um tornado azul que engoliu as máquinas menores por inteiro. Nada mal, comentou Snarió, retirando as bandagens. Quando o redemoinho se dissipou, os 4 drones de Vilgax caíram violentamente no chão, esmagados e transformados em uma pilha de metal retorcido. Faíscas cintilaram em seus corpos quebrados enquanto curtos-circuitos crepitavam por eles. XLR-8 soltou um grunhido curto e frio e chutou um dos drones destruídos para longe. Ele rolou pelo chão e caiu ao lado de Rojo, que ainda estava inconsciente. Sua vez, disse XLR-8, virando-se para encarar os robôs gigantes à sua frente. Snarió deu um passo à frente. Um para cada um, disse ele calmamente com um tom sereno e tranquilo. Quem chegar primeiro leva. XLR-8 sorriu e desapareceu num clarão azul. Um instante depois, ele reapareceu sob um dos robôs gigantes, já envolvido em um confronto feroz. Snarió examinou a área e, em seguida, moveu o pulso rapidamente. Suas bandagens se estenderam, envolvendo um semáforo próximo. Com um puxão poderoso, ele se impulsionou para a frente, arremessando-se em direção ao outro robô gigante. As pálpebras de Rojo tremeram. Lentamente, ela abriu os olhos. A primeira coisa que ela viu foi um amontoado de estranhos destroços mecânicos, peças amarelas e vermelhas espalhadas pelo chão, piscando com rajadas de eletricidade. ZZZZT. De repente, um tentáculo metálico irrompeu dos destroços, atingindo como um raio. Ele avançou e perfurou o pescoço de Rojo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 74. Uma onda de dor lancinante percorreu seu corpo, inundando cada célula. Rojo gritou, agarrando a cabeça enquanto a batia repetidamente contra o chão duro. Parecia que seu crânio ia explodir. Ao mesmo tempo, seu corpo começou a mudar de maneiras horríveis. Sua pele, antes pálida, tornou-se um vermelho profundo, cor de sangue. Uma película vermelha espalhou-se por seus olhos, e garras afiadas de ferro irromperam de suas pontas dos dedos, brilhando com uma fria luz metálica. De seus ombros emergiram 2 lentes de energia escarlate, pulsando fracamente com um brilho ameaçador. O que está acontecendo comigo? Eu me transformei em um monstro? Rojo olhou chocada para suas garras. A dor lancinante que a dominara momentos antes desapareceu subitamente como a maré que recua, substituída por uma onda de poder avassaladora e inebriante. Você consegue me ouvir, terráqueo? Uma voz grave e rouca ecoou em sua mente. Quem é você? Rojo exclamou, olhando em volta freneticamente. Sem perguntas. O tom incisivo fez com que ela estremecesse. Tudo ao seu redor ficou embaçado. De repente, ela sentiu como se estivesse flutuando na imensidão do espaço. Diante dela, erguia-se uma cabeça enorme, semelhante à de um polvo, com a pele de um verde doentio e feições distorcidas e grotescas. Os olhos frios da criatura fixaram-se nela com um olhar predatório. Escute com atenção, disse Vilgax lentamente. Agora você possui um poder que transcende tudo o que pode imaginar, mas você ainda não sabe como usá-lo, a menos que eu lhe ensine. Quem é você? Por que está na minha cabeça? Perguntou Rojo. Você não precisa saber disso. Apenas faça o que eu ordeno. Quem você pensa que é? Retrucou Rojo. Eu só ouço a mim mesmo. As palavras mal haviam saído de sua boca quando a agonia explodiu em seu crânio mais uma vez. A dor era tão intensa que ela soltou um grito entrecortado. Os olhos de Vilgax se estreitaram. Você deveria ser grato por ainda ter algum valor. Obedeça-me, ou enfrente a aniquilação. Escolha sabiamente. Rojo ficou paralisada, tremendo, antes de finalmente baixar a cabeça em silêncio. A rodovia era uma zona de guerra, destruída e em chamas. Snarió pairou no ar, suas bandagens chicoteando ao vento, antes de descer firmemente em frente a um robô gigantesco. Alvo adquirido. Os olhos do robô brilharam em vermelho. Ele ergueu sua garra e disparou um raio de energia vermelha escaldante. Bum! O laser atingiu o solo com força explosiva. Uma luz vermelha inundou a cena, e a onda de choque resultante fez os carros voarem como brinquedos, colidindo e capotando em todas as direções. Poeira e detritos enchiam o ar. Os scanners do robô gigante varriam a área para frente e para trás, procurando seu alvo. Ele não percebeu as bandagens brancas surgindo silenciosamente por baixo da poeira, envolvendo suas pernas enormes e subindo cada vez mais. Em segundos, as bandagens alcançaram sua cabeça e delas, Snarió emergiu, sua forma se solidificando sobre o titã mecânico. Seus olhos brilhavam com um verde sinistro. Com um movimento rápido das mãos, 2 poderosas faixas de tecido retorcido dispararam para frente, perfurando os olhos do robô e destruindo seus mecanismos internos. O robô guinchou, com as garras arranhando o próprio rosto enquanto tentava desesperadamente arrancar as bandagens. Mas as conexões do Snarió já haviam penetrado profundamente em seu núcleo central, rompendo inúmeros circuitos e componentes delicados. Seus movimentos tornaram-se erráticos, diminuindo rapidamente a velocidade. ZZZZT.
Uma descarga elétrica crepitou em sua estrutura antes que ela congelasse e, em seguida, desabasse com um estrondo ensurdecedor. O impacto esmagou vários carros abaixo dela, espalhando fragmentos de metal e destroços em todas as direções. Snaryo estendeu uma bandagem em direção a uma árvore próxima, apertou-a bem e balançou graciosamente para um galho. O movimento foi fluido, sem esforço. Voltando o olhar para o outro lado do campo de batalha, ele viu XLR-8 ainda em combate com o segundo robô gigante. Mas as coisas não pareciam nada boas. A velocidade de XLR-8 era incomparável, mas seus ataques não tinham poder suficiente para causar danos reais. Que pedaço de ferro enorme! XLR-8 desferiu uma rápida sequência de chutes, atingindo a cabeça do robô gigante num movimento frenético. Faíscas voaram, mas tudo que ele conseguiu deixar foram pequenas marcas na superfície metálica. O robô ergueu uma garra enorme, desferindo um golpe para agarrá-lo, mas XLR-8 desviou-se facilmente, caindo no chão como um rastro de luz azul. Robô esquisito, experimente isso. Com um sorriso de orelha a orelha, XLR-8 impulsionou-se do chão, correndo em círculos ao redor da enorme máquina. Sua velocidade gerou um vórtice de vento rugindo, formando um gigantesco tornado azul que cercou o robô. Contudo, por mais que girasse, a máquina colossal recusava-se a mover-se. Permanecia imóvel na rodovia como uma torre de aço. Aquilo era pesado demais. Ao ver isso, Snaryo deu um passo à frente. Alvo adquirido. Os olhos brilhantes do robô se fixaram nele. Ele ergueu a palma da mão e um denso feixe de energia carmesim irrompeu, rugindo em direção a Snaryo como um dragão de luz enfurecido. Snaryo agarrou-se a um poste de luz próximo, puxou-o com força e usou o impulso para balançar para o lado oposto, escapando por pouco da explosão mortal. Cara, você já terminou por lá? XLR-8 surgiu ao lado de Snaryo, puxando a máscara para trás. Snaryo assentiu com a cabeça, mantendo o olhar fixo no enorme robô à sua frente. Os olhos de XLR-8 se arregalaram em descrença. Aquele enorme monstro mecânico, derrotado em apenas alguns movimentos? Porque você é forte demais. Esse pensamento fez com que uma faísca de determinação o consumisse. Ele queria ficar mais forte e rápido. Enquanto isso, o robô gigante, ainda conectado ao sinal do Omnitrix, avançou. Suas pesadas pernas, semelhantes às de uma aranha, atingiram o chão com passos estrondosos, fazendo a rodovia tremer. Cada membro, em forma de lança, abriu buracos profundos no asfalto, irradiando uma aura aterradora de poder bruto. Snaryo estendeu suas bandagens, enrolando-as nas pernas do robô como ondas quebrando, antes de se impulsionar para cima, tentando alcançar sua cabeça. Os olhos do robô brilharam com uma luz vermelha intensa, disparando um raio diretamente em seu peito numa tentativa de vaporizá-lo instantaneamente. Mas os olhos brilhantes de Snaryo se estreitaram. Com o pensamento, ele afastou as bandagens do peito, revelando uma enorme cavidade oca que abrangia quase todo o seu torso. Essa era a habilidade única de Snaryo. Ele não só possuía uma resistência quase ilimitada, como também podia remodelar seu corpo à vontade para se esquivar de ataques. Além dos olhos, todo o seu corpo era feito de bandagens. Num instante, o laser escaldante atravessou seu peito oco, errando qualquer núcleo vital antes de se chocar contra a área verde atrás dele. A explosão detonou num estrondo ensurdecedor, espalhando folhas e terra como uma violenta tempestade. Antes que a fumaça se dissipasse, o peito de Snaryo já havia se reformado. Ele lançou um amontoado de bandagens brancas, enrolando-as firmemente ao redor do pescoço do robô, e então puxou com força. Uma força poderosa percorreu a estrutura do gigante. Suas pernas rasparam no asfalto enquanto ele perdia o equilíbrio e com um estrondo ensurdecedor, o robô enorme foi arrancado do chão e arremessado contra o solo. Capítulo 75. O robô colossal, arrastado para o chão, debateu-se violentamente. Suas garras abriram sulcos profundos no pavimento, as marcas densas, afiadas e aterrorizantes de se ver. Snaryo agarrou as bandagens com força e deu um puxão violento, lançando-se sobre a cabeça do robô. Ele estendeu uma onda de bandagens brancas e flexíveis, que se contorciam como serpentes enquanto deslizavam para dentro das órbitas oculares do robô, uma após a outra. Uma força avassaladora atravessou a estrutura interna da máquina, despedaçando seus componentes. O corpo maciço do robô gigante convulsionou violentamente, arcos de eletricidade crepitando por sua estrutura em rajadas de luz azul. Meu primo é maluco. Se eu pudesse me transformar em uma múmia também, murmurou XLR-8 para si mesmo, estalando a língua. Mesmo assim, aquela forma alienígena parecia exigir alguma habilidade para ser controlada. Ele afastou rapidamente esse pensamento. Não importava o herói alienígena, não havia nada que Ben Tennyson não pudesse resolver. ZZZZT. Uma onda elétrica penetrante ecoou. O corpo do robô gigante enrijeceu antes de sua cabeça explodir com um estrondo ensurdecedor. Fragmentos de metal e destroços mecânicos se espalharam por toda parte, enquanto uma densa fumaça negra subia em direção ao céu. Com isso, ambos os robôs colossais foram derrotados, reduzidos a ruínas pelo poder avassalador de Snaryo. Big Boop. Sirenes ecoavam à distância. Viaturas policiais se aproximavam, sem dúvida respondendo a relatos de emergência sobre os robôs gigantes. Unidades pesadas já haviam sido enviadas para conter a situação. Bip, bip, bip.
Naquele exato momento, o símbolo do Omnitrix no corpo de XLR-8 começou a piscar, pulsando em vermelho antes de explodir em um brilho intenso. Num instante, Ben voltou à sua forma humana. Ah, cara! Ben gemeu, encarando o relógio brilhante. Qual é seu lixo? Onde é que te fizeram? De todas as ocasiões para pedir tempo, tinha que ser agora, justamente quando ele estava prestes a fugir. Muito bem, Ben. Devemos voltar, disse Snarió calmamente. Originalmente, seu tempo de transformação durava 10 minutos, mas após a atualização do sistema, aumentou para 12. A menos que algo interferisse, suas transformações sempre duravam 2 minutos a mais que as de Ben. Ben suspirou, os ombros caindo enquanto se virava para ir embora, apenas para sentir o chão desaparecer sob seus pés. Seu corpo se elevou no ar sem peso. Mas o quê? Ben virou a cabeça, com os olhos arregalados de surpresa. Os olhos de Snarió brilharam num tom verde fraco enquanto ele desenrolava várias bandagens do corpo, envolvendo Ben com uma precisão impressionante. Segurando firmemente, Snarió balançava de prédio em prédio, deslizando pelo ar entre os arranha-céus. Ele saltava de muros e telhados com uma graça acrobática e suave, como uma versão múmia do Homem-Aranha. Num prédio de escritórios próximo, um funcionário de escritório inclinou a cabeça para trás, alongando o pescoço para aliviar a tensão, mas parou abruptamente no meio do movimento. Meu Deus, o que diabos é isso? Ele gritou, com os olhos verdes arregalados em choque. Em outro lugar, um casal se encostava em uma janela que ia do chão ao teto, suando e ofegantes em meio ao seu momento de harmonia. De repente, uma figura pálida passou velozmente pelo vidro, deixando para trás 2 rastros de luz verde fantasmagórica. O homem sobressaltou-se de susto e imediatamente perdeu toda a compostura, desabando em derrota. O que foi isso? Ele gaguejou, esfregando os olhos. Mas quando olhou novamente não havia nada lá. A mulher virou a cabeça com um olhar frio e decepcionado, o rosto repleto de um desgosto silencioso. Não, falando sério. Escuta, tinha uma múmia lá fora agora mesmo. Ele começou freneticamente. A mulher lançou-lhe um olhar mortal. Uma múmia? Sério? Se você tem esse tipo de imaginação, por que não a devolve para que nós 3 possamos nos divertir juntos? Dito isso, ela vestiu as roupas às pressas e saiu furiosa, batendo a porta atrás de si, deixando o homem parado ali, atônito e sem palavras. Pouco tempo depois, Snarió voltou para a lata velha com Ben a reboque. No momento em que tocaram o solo, o símbolo do Omnitrix em seu peito brilhou e em seguida diminuiu de intensidade, revelando a forma original de Lucian. Não muito longe do veículo, o vovô Max conversava com a polícia, prestando depoimento. Ele já havia providenciado a prisão das criminosas para que respondessem perante a justiça. Incrível! Somos heróis de novo. Ben riu, com o peito estufado de orgulho, mas a expressão de Lucian escureceu. Ele olhou em volta, examinando todas as direções. Não havia sinal de rojo em lugar nenhum. Era como se ela tivesse evaporado. O som estridente das sirenes da polícia cortou o ar. Depois de algemarem as criminosas, os policiais as escoltaram até as viaturas e partiram em direção à cidade. Assim que tudo se acalmou, o grupo embarcou novamente na lata velha, seguindo em direção à próxima parada da viagem. Nenhum deles percebeu as 2 luzes carmesim fracas piscando em um beco escuro, observando o veículo desaparecer na distância. A lata velha rugia pela estrada sinuosa da montanha, passando em alta velocidade por densas florestas que se confundiam em faixas verdes. O vovô Max manteve os olhos na estrada, sorrindo enquanto dizia: ainda bem que vocês 2 heróis estavam por perto hoje. Senão, o pessoal daquela cidade estaria em maus lençóis. Sem problema. É isso que os super-heróis fazem, disse Ben com um sorriso, pegando um punhado de salgadinhos sumos lamers e enfiando-os na boca. Depois de salvar um monte de gente, ele achou que merecia uma recompensa. Eca, olha só você. Toda convencida, resmungou Gwen, embora sua cor já tivesse voltado quase completamente. Antes, ela havia gasto quase toda a sua magia para conter o desabamento das pedras na ponte. Ela quase desmaiou, mas graças ao vovô, que a levou de volta à lata velha a tempo, ela se recuperou após um breve descanso. Vovô, e aquela chefe da gangue? Perguntou Lucian de repente. Não a vi em lugar nenhum. O vovô Max fez uma pausa. Agora que você mencionou, eu também não a vi. Deve ter se perdido no meio da confusão. Lucian assentiu com a cabeça, sem dizer mais nada. Não se preocupe, primo. Se ela ousar aparecer de novo, vou garantir que ela se arrependa, disse Ben com a boca cheia de batatas fritas, rindo orgulhosamente. Bang! O teto da lata velha estremeceu repentinamente com um forte impacto. Ben paralisou, o rosto empalidecendo. Não acredito. Não me diga que é aquela mulher malvada de novo? Nossa, parabéns, bobão. E agora, cadê seu grande herói alienígena? Retrucou Gwen, irritada enquanto uma energia começava a brilhar em suas mãos. Ben encolheu os ombros, lançando um olhar tímido para o Omnitrix, que ainda brilhava em vermelho. Deu uma risada nervosa. Ainda está recarregando. Lucian, e o seu relógio? Perguntou o avô Max, franzindo a testa. Com o inimigo ainda desconhecido, atacar às cegas seria imprudente. Lucian balançou a cabeça negativamente. Seu Omnitrix também não estava carregado. Hack! Um som estridente rasgou o ar quando algo arranhou o teto. O rangido do metal se partindo fez a pele de todos se arrepiar. Então Hack! A camada superior do teto da lata velha se desprendeu sob o impacto de uma única garra afiada, revelando uma figura horripilante.
Sua pele era de um vermelho profundo, seus olhos selados por uma estranha membrana carmesim. Peças mecânicas estavam incrustadas por todo o seu corpo como placas de armadura, irradiando uma energia sinistra e instável. É mesmo aquela mulher malvada. Mas por que ela está com essa aparência? Ben exclamou boquiaberto. Os olhos de Gwen se arregalaram. Aposto meu mana que isso não é uma fantasia. No telhado, os lábios de Rojo se curvaram em um sorriso irônico. Os canhões de laser em seus ombros começaram a zumbir e girar, mirando nas pessoas lá embaixo. Nenhum de vocês vai escapar, ela sibilou, erguendo a arma para atirar. Vovô, freie agora, gritou Lucian. Eles não podiam arriscar ficar presos dentro do veículo. O avô Max reagiu instantaneamente, pisando fundo no freio. A lata velha guinchou ao fazer uma curva brusca e violenta na estreita estrada da montanha, os pneus desenhando profundos arcos negros no asfalto. O veículo recreativo parou bem na beira do guarda-corpo, a poucos centímetros de uma queda fatal. Entretanto, o Rojo, que era meio mecânico, foi arremessado para a frente pelo impulso repentino, capotando com força no chão à sua frente. Ela se levantou, encarando-os com fúria fervente. Vocês ousam fazer isso comigo? Ótimo, então morram por isso. Seu canhão de ombro girou novamente, travando firmemente na lata velha. Bip! Um toque familiar soou no pulso de Lucian. O brilho vermelho do Omnitrix mudou para um verde intenso. Uma forma de vida mecânica, hein? Lucian murmurou, girando o botão rapidamente enquanto os ícones holográficos piscavam diante de seus olhos. 4 braços. Fogo-fato. Enormossauro. Todas são boas opções, mas não são as mais adequadas. A tela mudou novamente, parando em atualizar? Você serve. Um lampejo de confiança brilhou nos olhos de Lucian quando ele bateu com a mão no relógio. Capítulo 76. Baque. Um lampejo de luz verde fantasmagórica surgiu e desapareceu num instante. Dentro da lata velha, uma pequena criatura preta e verde apareceu, seu corpo crepitando com eletricidade enquanto flutuava no ar. Olhou para as próprias mãos, confuso, antes de deixar a cabeça cair. Choque! Murmurou baixinho. Que legal! Exclamou Ben, com os olhos brilhando ao reconhecer o alienígena. É o Buzoshok. Aquele que perseguiu o fantasmático da última vez, esse cara é demais. O rosto de Gwen estava pálido enquanto ela conjurava jatos de bolhas de água, sobrepondo-as na frente da lata velha para bloquear os disparos de laser de Rojo. Cada raio carmesim estilhaçava bolha após bolha com uma força aterradora. O desgaste na magia de Gwen era imenso. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto seus braços trêmulos lutavam para se manter de pé. Ela estava a um passo do colapso. Porque me ajude, disse Gwen entre dentes cerrados, a voz tensa pelo esforço. Buzoshak sorriu e se transformou em um raio verde. Num instante saiu disparado da lata velha, voando direto para Rojo. Que diabos é isso? Os olhos de Rojo se arregalaram em alarme. Ela imediatamente parou de atirar na lata velha, virando seus canhões na direção do borrão que se aproximava. Voxash! 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 Uma saraivada de lasers carmesins irrompeu de sua arma montada no ombro, cada feixe carregado de energia mortal enquanto chovia em direção a Buzoshak. Hehehe. Buzoshak cortava o ar em um zigue-zague, girando e desviando como um raio de eletricidade viva. Os lasers erravam um após o outro, sua velocidade era tão alta que era impossível acompanhá-la a olho nu. Num piscar de olhos, estava bem na frente de Rojo. Isso? Como isso é possível? Que tipo de aberração você é? Rojo exclamou, com o rosto contorcido em descrença. Sair ileso de um ataque desse tipo. Que tipo de monstro seria capaz disso? Buzoshak ergueu uma garra e disparou um raio verde ofuscante. Cortou o ar como uma lâmina escaldante e atingiu o peito de Rojo em cheio. Ela mal teve tempo de erguer suas garras de ferro em defesa antes da explosão a atingir. A eletricidade percorreu seu corpo, carbonizando sua armadura. Seus cabelos carmesins encaracolados e frisados soltavam fumaça enquanto ela cambaleava para trás. Ah! Gritou Rojo, tossindo e expelindo uma densa nuvem de fumaça preta. Ha 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 ha! Buzoshak riu, com os olhos brilhando de malícia. Cansei disso. Chamas irromperam dos propulsores em suas costas, e ela disparou para o ar, desaparecendo em alta velocidade na copa das árvores da floresta. Ela sabia perfeitamente que não conseguiria escapar daquele demônio elétrico numa perseguição direta. Permanecer exposta no céu só a faria ser eletrocutada. Mergulhar na densa floresta era sua única chance de fuga. Ao vê-la fugir, Buzoshak brilhou mais uma vez, transformando-se em um raio verde que serpenteou entre as árvores em perseguição implacável. Junto à proteção da estrada, o vovô Max enxugava o suor da testa enquanto trabalhava sob o sol escaldante, lutando para trocar os pneus furados da lata velha. Embora tivesse conseguido se livrar de Rojo mais cedo, o atrito intenso da viagem descontrolada havia destruído 3 pneus seguidos. Consertá-los levaria tempo e naquela estrada estreita de montanha, um atraso significava arriscar um engarrafamento. Ainda assim, Max não estava muito preocupado com Lucian. Seus instintos de combate eram aguçados e ele era muito mais calmo do que Ben. Além disso, com a velocidade do Buzoshak, mesmo que ele não conseguisse derrotar o Rojo mecanizado, ele poderia escapar facilmente. Dentro da lata velha, Ben continuava mexendo no Omnitrix. Idiota, essa coisa ainda não carregou? Gwen suspirou, enxugando o suor da testa. Antes que Ben pudesse responder, o Omnitrix emitiu um bip agudo, mudando de vermelho para verde. Hora do herói.
Ben sorriu e saiu correndo da lata velha, mergulhando direto na densa floresta. Assim que Gwen se moveu para segui-la, a voz do vovô Max a chamou por trás. Gwen, me dá uma mãozinha aqui. Ele estava agachado perto dos pneus com a chave inglesa na mão. Gwen baixou os olhos, soltando um suspiro resignado. Tudo bem, vovô. Ela se virou mais uma vez, olhando para a floresta. Fracos relâmpagos verdes pulsavam entre as árvores, e uma sensação de inquietação cruzou seu rosto. Em meio à densa floresta, Rojo rasgava o mar verde, golpeando violentamente os galhos e cipós em seu caminho. Suas garras de ferro cortavam a folhagem com força brutal, espalhando folhas e grama que flutuavam silenciosamente até o chão da floresta. Chega! Que relógio inútil! Que aquele idiota do cara de Lula se vire! Rojo rosnou, fervendo de frustração. Foi aquela voz em sua cabeça que a arrastou para essa confusão. Ela quase foi frita por aquele pirralho relâmpago por causa dele. Uma voz profunda e trovejante reverberou repentinamente em sua mente. No instante seguinte, tudo ficou escuro. Ela sentiu como se tivesse sido puxada para o vasto vazio do espaço. Diante dela, uma enorme cabeça semelhante à de um polvo tomou forma, sua pele era de um verde doentio, seu rosto contorcido em fúria. Quem você acabou de chamar de cara de Lula? Berrou Vilgax com os olhos ardendo de raiva. Rojo, pequena e impotente diante dele, cerrou os punhos para sufocar o medo e gritou de volta. Eu disse alguma coisa errada? Você nunca me disse que aquele cara era tão forte. Ele quase me matou lá fora. Se ela estava condenada de qualquer maneira, que pelo menos dissesse o que pensava. Vilgax soltou um resmungo frio e retumbante. Terrestre, é melhor você recuperar esse relógio depressa. Senão farei você implorar pela morte. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma dor insuportável percorreu o crânio de Rojo pior do que antes. Eu desisto, mas se eu te der aquele relógio, você me devolverá a minha liberdade, ela sussurrou ofegante, agarrando a cabeça em agonia. Sem problemas, respondeu Vilgax friamente. Momentos depois, a dor diminuiu como uma maré que recua, deixando o Rojo tremendo, mas consciente. Aquele cara é muito forte. Como diabos eu vou roubar aquele relógio dele? Ela murmurou baixinho. Rachadura. Antes que pudesse pensar mais alguma coisa, uma onda de relâmpagos verdes rasgou o ar, rompendo o silêncio ao se aproximar dela com uma velocidade aterradora. Capítulo 77. Então você esteve aqui. A luz oscilou e Buzoshak apareceu em uma rocha à frente. Você simplesmente não desiste, não é? Não sou alguém com quem se possa mexer, rosnou Rojo. Ela ergueu o canhão em seu pulso e disparou um raio deslumbrante de luz violeta. A explosão rasgou as folhas e atingiu Buzoshak em cheio. O brilho ofuscante se expandiu rapidamente nos olhos de Buzoshak, a instantes de atacá-lo. A velocidade não é ruim, mas ainda falta potência. Buzoshak estendeu a mão, liberando uma onda de relâmpagos verdes que envolveu o raio violeta escaldante, triturando-o no ar até que desaparecesse por completo. O que fora uma explosão devastadora se dissolveu em ondas de calor que lentamente desapareceram por completo. Ao ver isso, Rojo rosnou e transformou suas garras de ferro em uma motosserra. Com um único golpe poderoso, ela partiu uma árvore próxima ao meio, agarrou o tronco cortado e o arremessou direto em direção a Buzoshak, com o objetivo de reduzi-lo a pó. A enorme sombra negra da árvore que caía engoliu a luz abaixo, o vento rugia enquanto o tronco desabava com uma força aterradora. Buzoshak apenas deu uma risadinha. Ele permaneceu parado calmamente em cima da rocha, imperturbável, como se esperasse pacientemente que a árvore o atingisse. Ainda rindo? A fúria de Rojo explodiu, seu peito subindo e descendo bruscamente. Vamos ver se você consegue continuar rindo depois disso. Quem se mete com Rojo nunca tem um bom fim. Bum! Um estrondo ensurdecedor sacudiu a floresta quando o tronco pesado caiu onde Buzoshak estava, estilhaçando a rocha abaixo dele. Terra, pedras e folhas verdes voaram para o alto, sendo levadas pelo vento. Mesmo depois de o enterrar sob os destroços, Rojo não estava convencido. Ela liberou todo o seu poder de fogo, os lasers montados em seus ombros giraram, os canhões em seus pulsos ganharam vida. Uma saraivada implacável de raios escarlates caiu sobre o tronco destruído, determinada a obliterar tudo que estivesse embaixo. Bum, bum, bum. As explosões ecoaram pelas montanhas, fazendo com que pássaros e animais fugissem em todas as direções, aterrorizados pelo caos. Após uma longa sequência de golpes, Rojo finalmente parou, ofegante. A grande árvore havia desaparecido, nada restava além de fragmentos carbonizados e montes de cinzas espalhados pela clareira. A floresta próxima também havia sofrido. As árvores, outrora vibrantes, agora estavam enegrecidas e quebradas, com fumaça subindo de seus restos fumegantes. Rojo observou a destruição com um sorriso zombeteiro. Vamos ver se você ainda estará vivo depois disso, seu pequeno aberração dos raios. Zi. Um leve crepitar de eletricidade zumbia pelo ar. Era suave a princípio, mas foi ficando mais agudo, ressoando nos ouvidos de Rojo. Então seus olhos se arregalaram em descrença. Debaixo das cinzas carbonizadas, correntes de energia negra jorraram para cima, espiralando no ar antes de se dividirem em inúmeros Buzoshaks. Centenas de minúsculas criaturas elétricas flutuavam acima dela, raios verdes crepitando em seus corpos. Todas olhavam para Rojo com sorrisos travessos, emitindo guinchos estridentes e penetrantes. O som sacudiu a floresta.
As árvores balançaram violentamente, folhas caindo como neve verde, como se toda a floresta se curvasse ao deus do relâmpago lá no alto. O rosto de Rojo empalideceu de terror. Lutar contra um Buzoshok tinha sido quase impossível. Centenas eram um pesadelo. O enxame pairava no ar, trocando olhares curiosos antes de erguer suas pequenas mãos, como se estivessem testando a própria existência. Foi uma sensação estranha. Para Buzoshok, era como se seu corpo tivesse sido dividido em centenas de fragmentos, mas não havia dor. Cada parte permanecia ligada, unida por um fio invisível. Com um único pensamento, ele sabia que poderia reuni-las novamente. Mas então, a luz ao redor dos vários Buzoshoks começou a diminuir, como lanternas ficando sem energia. A expressão de Lúcia endureceu. Seu olhar percorreu a floresta. Faz sentido. Manter centenas de cópias do Buzoshok exigia uma quantidade enorme de eletricidade. Sem energia suficiente, elas não durariam muito tempo. Ele se lembrou das palavras ditas certa vez pelo gerente do parque, que vestia uma camisa azul em cidade de Sparksville. Quanto mais poder, maior a força. Diante do enxame de Buzoshoks que a cercava, Rojo entrou em pânico. Os propulsores em suas costas rugiram, expelindo chamas enquanto ela disparava para o céu, desesperada para fugir da área. Você é implacável. Ela rosnou entre dentes cerrados com um lampejo de arrependimento nos olhos. Se ela não tivesse arremessado aquela árvore mais cedo, nada disso teria acontecido. Mas quando ela estava prestes a escapar, dezenas de clones Buzoshok, com aparência fraca, dispararam para frente, cercando-a em uma formação compacta. Eles crepitavam com eletricidade azul esverdeada, entrelaçando seus poderes em uma rede brilhante de relâmpagos que a aprisionou completamente. Enquanto isso, o resto do Buzoshok correu em direção a uma torre de energia próxima, absorvendo eletricidade avidamente como baleias engolindo água do mar. Em segundos, Rojo estava firmemente preso dentro da gaiola elétrica. Ela ergueu seu canhão laser, disparando rajadas carmesins repetidamente. Cada vez que abria uma brecha na rede, esta era instantaneamente reparada pelo enxame de Buzoshoks. Os reparos tiveram um custo. Alguns dos Buzoshok menores ficaram com o brilho fraco e lento, sua luz se apagando, enquanto outros queimaram completamente, se dispersando em estática e desaparecendo no ar. Felizmente, as centenas de pessoas que já haviam terminado de carregar o dispositivo retornaram bem a tempo. Eles tagarelavam alegremente, liberando correntes de eletricidade de suas minúsculas garras para recarregar seus camaradas exaustos. A energia percorreu o ar e as luzes fracas brilharam intensamente mais uma vez. Em pouco tempo, mais de 500 Buzoshok pairavam densamente no céu, seus corpos repletos de energia. Toda a floresta pulsava com a energia deles. Até mesmo Vilgax teria dificuldades contra uma força dessas. Me solte, gritou Rojo. Eu estava errado, monstrinho não, irmãozão. Por favor, me solte. Farei tudo o que você quiser. Servirei você para sempre. O orgulho não significava nada quando a morte a encarava de frente. Melhor viver e planejar vingança depois. Se ele ousasse humilhá-la, ela esperaria o momento certo, e revidaria quando a oportunidade surgisse. Os incontáveis Buzoshok balançavam a cabeça em uníssono, com movimentos estranhamente sincronizados. Então, como um só, ergueram os braços. Acima da floresta, uma esfera colossal de relâmpagos começou a se formar, de um brilho ofuscante, cuja intensidade eclipsava até mesmo o sol. Os olhos de Rojo se arregalaram em horror. Seu rosto empalideceu enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Não, por favor, não faça isso. Eu imploro. Nesse instante, um toque digital familiar ecoou na mente de Buzoshok. Jin, missão hacker alienígena ativada. Reprima-se e não destrua o Rojo controlado. Conclua esta missão para receber uma recompensa misteriosa. Buzoshok congelou. Seus olhos brilhantes se estreitaram antes que a enorme bomba de raios se dissipasse. Os incontáveis clones se dissolveram em rastros de luz, fundindo-se novamente ao seu corpo principal. A pressão opressiva no ar desapareceu. Rojo caiu de joelhos, ofegante. Obrigada, monstrinho. Vou te recompensar. Disse ela dando um tapinha no peito, ainda abalada, embora por trás das palavras trêmulas, um brilho traiçoeiro reluzisse em seus olhos. Cale-se. Buzoshok lançou-lhe um olhar frio e em seguida moveu o pulso. Uma onda de eletricidade a envolveu, formando um colete de contenção brilhante que a prendeu ao chão. Ela não conseguia se mexer um centímetro sequer. Seu corpo crepitava com relâmpagos puros, uma energia pulsando através dele como uma tempestade viva. Mas a expressão de Lucian tornou-se contemplativa. Essa missão era diferente de todas as anteriores. Antes, para cumprir os objetivos do sistema, era preciso derrotar um inimigo ou salvar alguém. Desta vez, porém, simplesmente abandonar sua intenção assassina pareceu ser suficiente. Será que foi por causa de algo relacionado à linha do tempo original? O pensamento persistiu. Buzoshok franziu a testa sem conseguir compreendê-lo. Como recompensa por se sacrificar, nenhum herói aleatório será gerado para esta missão. Em vez disso, 3 cartas alienígenas foram preparadas. Escolha uma para desbloquear como seu novo herói alienígena. Uma cascata de sons mecânicos ecoou em sua mente. 3 cartas holográficas apareceram diante de Lucian, brilhando suavemente enquanto flutuavam no ar. Ao ver as imagens neles, seu pulso acelerou. Friagem. Artropode. Eco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.